orar. Querido Pai, Tu és tremendo. Tu queres que nós tenhamos um relacionamento pessoal e real contigo através do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai. Deus, neste momento que vamos abrir a Tua Palavra, eu oro que o Senhor vai nos guiar. Derrama em nós, Pai, sabedoria que vem da Tua Palavra, para que nós possamos ajudar as pessoas ao nosso redor que estão a passar por dificuldades, em feridas emocionais e espirituais. Que somente o Senhor pode curar, mas que o Senhor quer usar-nos para curar aquelas feridas. Para que reconhecemos, Pai, que Tu estás cá, a Tua presença está cá conosco. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Durante as últimas semanas, as mensagens focaram-se, acho que, desculpe, vou parar um segundo, o som tem um pouquinho de, talvez tenha de baixar um pouquinho. Então, as mensagens durante as últimas semanas focaram-se no tema do reino dos céus, ou seja, o reino de Deus. E os dois termos são intercambiáveis e significam a mesma coisa. Reino de Deus, reino dos céus. Hoje quero que saiamos com 3 coisas em mente. A primeira é que o reino de Deus, o reino dos céus, faz parte do nosso dia a dia. O segundo objetivo da minha mensagem é que saiamos com um entendimento alargado acerca do reino de Deus. E finalmente, quero que tenhamos um novo compromisso de ouvir, obedecer e seguir o Espírito Santo. Então, primeiro ponto de hoje, primeira coisa hoje, é o reino de Deus, o reino dos céus, faz parte do nosso dia a dia. Já no começo da minha mensagem, gostaria que lembrássemos o que eu e o Roberto ensinamos nas mensagens anteriores. O reino dos céus está entre o povo de Deus e o reino já está perto. Abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, vou começar a ler em versículo 20. Vamos ler versículos 20 e 21. Lucas 17. Lucas 17, versículo 20 e 21. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando é que chegava o reino de Deus. O reino de Deus não vem como uma coisa que se possa observar, respondeu-lhes. 21. Não se poderá dizer está aqui ou está acolá. Não, na verdade, o reino de Deus já está no vosso meio. Veja Mateus, é escrito por Mateus, Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar:
arrependam-se porque o reino dos céus está a chegar. Veja capítulo 10 em Mateus. Mateus 10, vou ler versículos 5 a 8. Mateus 10, versículo 5. Desculpa, acho que alguém disse. Jesus enviou estes 12 discípulos, dando-lhes as seguintes instruções. Não se desviam para o caminho dos pagãos, nem entrem em qualquer cidade dos samaritanos. Versículo 6. Vão antes ter com as ovelhas perdidas do povo de Israel. Pelo caminho, anunciem que o reino dos céus está a chegar. Curem os que estão doentes, purificam os leprosos, ressuscitem os mortos e expulsem os espíritos maus. Receberam de graça, deem de graça. Parte de boa nova que anunciamos é o facto de que os cristãos têm o privilégio de experienciar o reino de Deus na sua vida diária. A boa nova que proclamamos é que Jesus veio, morreu e ressuscitou para que a humanidade possa ter um relacionamento com Deus. A boa nova é mais do que se receber Jesus como seu Salvador e quando morrer ir para o céu. É muito mais do que isso, faz parte, mas é mais do que isso. A boa nova de Jesus é que todo cristão pode experienciar pessoalmente o reino de Deus na sua vida diária. Sabendo que todo cristão tem o privilégio de viver no reino dos céus na sua vida diária, e esta verdade que faz parte do Evangelho, a boa nova que anunciamos, podemos falar sobre o segundo objetivo da minha mensagem, que é sair hoje com um entendimento alargado acerca do reino de Deus. Temos de alargar o nosso entendimento acerca do reino dos céus, ou reino de Deus, para incluir o facto que os crentes têm um propósito no reino dos céus. O nosso propósito é participar na grande aventura com Deus, na realização dos seus planos. Nós temos o privilégio de participar com Deus. E isso é participar na grande aventura que é realizar os planos de Deus. Na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, temos um propósito significativo e importante, que é participar com Deus na realização dos seus planos. Nós gostamos de ouvir isso. Mas sendo honesto, a maioria das vezes estamos mais focados na realização dos nossos próprios planos. Porque sentimos a necessidade de sobreviver ou viver um estilo de vida. E sobreviver não é viver. E também não queremos que as pessoas vejam as nossas vidas como se fossem vidas estranhas. Também não queremos que as nossas vidas sejam abaladas. Nós queremos uma vida estável, tranquila. Nós queremos viver uma vida estável. Para nos ajudar a perceber o que eu estou a dizer, vamos pensar em situações e conversas comuns. A primeira situação.
quando falarmos com os nossos filhos, ou netos, ou com adolescentes, ou jovens, sobre que tipo de emprego querem, ou o que querem fazer no futuro, o que normalmente perguntamos? O que gostam de fazer ou o que querem ser? Filho, o que tu gostas de fazer? O que tu queres ser? Isso é diferente de perguntar o que Deus quer que tu faças. Onde Deus quer que tu vives? O que Deus quer que tu estudes? O que é melhor para o reino de Deus? Muitas vezes eu não gosto de pensar como um cristão tem de pensar. Porque significa que tenho de pôr os desejos de Deus à frente dos meus desejos e a minha vontade. Porque a pergunta de Deus, o que é melhor para o teu reino, é muito diferente de que Deus, eu quero que isso aconteça e a tua vontade seja feita. E quando pensarmos sobre o nosso dia a dia e o nosso futuro, normalmente fazemos, e eu também faço, planos baseados no que é melhor para mim. E isso é muito diferente de que perguntar, e a melhor pergunta é: Deus, o que é melhor para o teu reino? Não para a minha vida, mas o teu reino. O que é melhor? Também noutra situação, muitas vezes avaliamos as situações com informações ou com informação mundana. Ou pior, avaliamos situações à luz do nosso gosto. Como já falei, muitas vezes oramos: Deus, eu quero isto ou aquilo, mas a tua vontade seja feita. Isso é um pensamento, segundo pensamento: eu quero isso, mas a tua vontade seja feita. E às vezes pensamos que é muito sincero fazer isso, mas muitas vezes não somos sinceros. Essa é uma oração baseada no meu gosto. Mas a melhor maneira de orar é: Deus, qual é a tua vontade para mim? Nesta situação, Deus, o que é melhor para o teu reino? Como é que tu queres que eu ajas ou respondas? O que queres que eu faça? Revela o teu querer. Quando mudarmos a nossa oração, temos de estar prontos para realmente arriscar e viver a grande aventura que é realizar a vontade de Deus e não a nossa. Nós temos de estar prontos para arriscar e viver a grande aventura que é realizar a vontade de Deus no nosso dia a dia. E nós temos de estar prontos para ter dias e momentos diferentes de que planejamos. Veja comigo Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus 4, versículo 18. Vou ler versículos 18 a 22. Caminhava Jesus junto ao lago de Galileia quando viu dois irmãos. Quantos irmãos? Dois. Simão, chamado Pedro, e André, que andavam a lançar as redes no lago, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes, versículo 19: venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20: ambos largaram imediatamente as redes e foram com ele.
Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Quantos irmãos? 2. Tiago e Simão, em total, quantos irmãos? 4. Ah, muito bem, ok. Vocês estão muito bem na matemática. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco com o pai a consertar as redes. E chamou-os. Elas, deixando logo o barco e o pai, seguiram Jesus. Este texto mostra 4 pessoas que deixaram logo tudo para fazer a vontade de Jesus. Também ensina-nos que ser seguidor de Jesus é uma grande aventura e é um risco para fazer a vontade de Deus. Imagina o nosso mundo. Imagina o nosso mundo hoje se os discípulos não tivessem respondidos à chamada de Deus. O nosso mundo seria muito diferente. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas comuns que fizeram o que era melhor para o reino dos céus. Fizeram coisas que outras pessoas identificaram como coisas loucas, porque fizeram coisas que eram riscos enormes. Mas a aventura de servir Deus é assim. O mundo oferece uma vida e Deus oferece outra. Talvez tenhamos tantos problemas hoje, problemas pessoais e comunitários, porque estamos a buscar o nosso reino e a nossa vontade e não estamos a buscar o reino de Deus e a sua vontade. Veja comigo de novo Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8. 10, versículos 5 a 8. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não se desviem para o caminho dos pagãos, nem entrem em qualquer cidade dos samaritanos. Vão antes ter com os ovelhos perdidos do povo de Israel. Versículo 7. Pelo caminho, anunciam que o reino de Deus, dos céus, está a chegar. Curam os que estão doentes, purificam os leprosos, ressuscitem os mortos e expulsam os espíritos maus. Receberam de graça, deem de graça. Os discípulos de Jesus anunciaram o reino e mostraram o que acontece no reino. Nós também somos discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. E temos de anunciar o reino e buscar o reino de Deus nas nossas famílias, nos nossos casamentos, onde estudamos e onde trabalhamos. Temos de mostrar que é possível curar casamentos doentes, reparar relacionamentos quebrados. Temos de orar que Deus vai curar doenças físicas se for melhor para seu reino. Eu quero abrir um parênteses aqui. Nós que somos cristãos temos de ter cuidado. Quando oramos, Deus cura tal pessoa. E vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Vocês vão lembrar, para as pessoas que estão a visitar-nos pela primeira vez ou chegaram este ano, no ano passado, em 2019, meu padrasto, que tornou-se com meu pai, faleceu. E a minha mãe pediu que Deus curasse o Ron. E todos nós oramos. Deus cura o Ron. Mas ele faleceu. Deus não curou o Ron. Para mim e a minha família percebemos que não era melhor para o reino de Deus
para Ron continuar a viver. Mas a minha mãe levou aquilo como Deus não responde às minhas orações. Deus não responde a orações ponto final. Não, qual é a razão de servir Deus? Não há razão. Ele não ouve. Irmãos, quando oramos, a nossa atitude tem de ser, nesta situação, Deus, a tua vontade seja feita. E ajude-me a aceitar a tua vontade. Porque muitas vezes queremos a nossa vontade. E quando não acontece a nossa vontade, ficamos zangados e chateados com Deus. Fechando parênteses. Nós temos de orar que Deus vai curar doenças físicas se for melhor para o seu reino. Os discípulos de Jesus, nós temos de ajudar pessoas. Temos de ser discípulos generosos com os nossos recursos, os nossos bens e também com o que nós sabemos sobre Deus. Com a sabedoria que nós temos acerca de Deus. Nós temos de ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Nós temos o privilégio de ajudar Deus a realizar os seus planos. Deus muda pessoas, transforma vidas, mas para pessoas saberem isso, o povo de Deus tem de buscar o seu reino e a sua vontade e em vez da nossa. Em João capítulo 3, Jesus está a conversar com Nicodemos. E Jesus falou uma coisa interessante sobre salvação e o mover do Espírito Santo. João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Segundo parte do versículo 8. Assim acontece também com aquela que nasce do Espírito. Jesus explicou que o mover do Espírito Santo é um mistério para os seres humanos. Não sabem de onde vem nem para onde vai o Espírito Santo. E aquele que nasce do Espírito tem de ser preparado para ir onde o Espírito de Deus manda. Significa que temos de ser prontos para arriscar e ir. E muitas vezes nós não vamos sentir confortáveis a responder e fazer o que Deus quer que nós façamos. Eu vou dar um exemplo. Vocês gostam, a maioria de vocês gostam, sabem que eu gosto de correr. Vocês sabem que eu gosto muito de correr, treinar. Na semana passada, dava a correr com um dos meus cães, que também eles correm comigo. Então, e já há meses atrás, uma nova família chegou ao nosso bairro e compraram uma moradia ali e eu queria falar com aquela família, mas nunca tive a oportunidade de cruzar com ela. Mas naquele dia que eu estava a correr, primeira vez fui com Carmela, voltei para casa, peguei Sparky, corri com Sparky, na volta, a família estava fora da casa, o portão estava aberto, e eu passei aquela casa, e depois Deus falou com o meu coração, tu tens de ir falar com aquela família, tu tens de conhecer aquela família. Não, Deus, isso é muito confortável fazer isso, aproximar a casa dela, ir lá falar com a família. Não, vou continuar o meu cool down. Então, mais um passo, 2 passos, 3 passos, o peso que senti que estava a ignorar Deus. E acho que todos nós fazemos isso uma vez ou 2 vezes. Eu já fiz várias vezes. Então eu tinha de voltar e falar com aquela família.
às vezes o que Deus vai pedir não é confortável e vai contra a nossa cultura, vai contra os nossos desejos. Muitas vezes, nós temos de ser preparados para ir onde o Espírito de Deus manda e onde nós não queremos ir. Significa que temos de ser prontos para arriscar e ir. Ir para onde o Espírito Santo quer que vás pode não fazer parte dos teus planos ou dos planos que outras pessoas têm para ti. Vou dar mais um exemplo na minha vida. Quando eu casei-me com Robin, eu disse, nós vamos trabalhar e viver em Indonésia para o resto das nossas vidas. Nós temos de ser preparados para isso. Isso era o meu plano. A ir, viver, trabalhar, plantar igrejas em Indonésia. Nós fomos. E o nosso contrato era 2 anos. E já renovamos aquele contrato. Mas 6 meses antes de ir aos Estados Unidos para passar alguns meses e voltar para a Indonésia, estava a orar e Deus perguntou-me, o que tu amas mais do que mim? E Ele colocou no meu coração a história de Abraão quando ele foi para sacrificar o seu filho e durante meses não podia orar sem Deus mandar-me ver e ler aquele texto e ele perguntou-me, o que tu amas mais do que mim? Nada, Deus, eu estou pronto para viver toda a minha vida aqui em Indonésia, maior país muçulmano no mundo, eu estou pronto para sacrificar tudo. O que tu amas mais do que mim? 6 meses e finalmente ele disse, tu amas a Indonésia mais do que tu amas mim. E tens de escolher, vai viver aqui ou vai servir Jesus? Falei com a minha mulher, não vamos voltar para a Indonésia. E ela quase caiu no chão. Que? Não, toda a nossa vida eu casei-me contigo com esta ideia. Bem, e depois fomos aos Estados Unidos, fiz meu mestrado e estava a orar desde onde quer que eu vá, onde quer que nós vamos. Eu queria voltar para a Ásia e escolhi um país, estava a orar e nós falamos com um missionário em Moçambique. Não queria ir a Moçambique, eu queria voltar para a Ásia. Estava a orar, cada vez que orei, Deus abre as portas para nós ir saiu da minha boca Moçambique e disse, não Deus, não é Moçambique. Então, fomos a Moçambique porque era o desejo, não era o desejo de Daniel. Eu não queria ir. Mas foi o plano de Deus. Também em Portugal. Quando nós viemos antes de Moçambique, as pessoas que têm mais tempera na sua vida são mais temperadas, não é? Para lembrar que nós passamos aqui, agora tu percebeste, não é? Isto de pessoas com mais idade. Nós passamos por aqui em 2004 e 2005 para aprender a língua portuguesa. E saímos daqui mais rápido. O plano era 1 ano, depois de 6 meses desse ramo, estou farto de Portugal. Eu não gosto de Portugal, não quero estar aqui mais. Duplicamos as horas lá na escola e fiz tudo para sair mais cedo. E saímos mais cedo. Eu não gostei nada de Portugal. 2009, vim cá com um grupo de missões de curto prazo, de uma igreja que nos apoia para ajudar elas a conhecer Portugal, porque o Roberto convidou elas a estar aqui. Eu queria comprar livros para levar de volta para Moçambique. Segundo dia que nós estivemos aqui, Deus colocou mesmo desejo de amar o povo português. E eu liguei a minha mulher, isso aconteceu agora
não sei o que isso significa. E ela disse mesmo, não sei o que isso significa. Depois daquele ano, nós estivemos em Moçambique e percebemos que o nosso tempo em Moçambique iria acabar mais cedo. E começamos a orar, Deus, onde quer que nós vamos depois de Moçambique? E Ele indicou para nos vir cá. Muitas vezes os planos de Daniel não são os planos de Deus. Muitas vezes os planos de Paulo não são os planos de Deus. Os planos de Sandro não são os planos de Deus. E nós temos de buscar o reino de Deus para saber os planos de Deus. E nós temos de ser preparados para ouvir críticas. Porque muitas pessoas vão dizer, não. Tu não podes levar os seus filhos para aquele país ou aquele bairro onde há muitas drogas. Isso não é inteligente. Não é uma coisa justa para o seu filho. Mas Deus está a pedir. Muitas vezes, ir para onde o Espírito quer que vás pode não fazer parte dos teus planos ou dos planos que outras pessoas têm para ti. E a tua decisão é quem vai obedecer. Mas o cristão tem de buscar o reino de Deus e a sua vontade. E não há de si próprio para estar pronto para compartilhar a boa nova, para anunciar o reino de Deus. Veja, abrem as vossas Bíblias em Romanos 10. Paulo citou Isaías, aqui em Romanos 10, começando no versículo 13. Romanos 10, 13 a 15. É como diz a Escritura. Todo o que invoca o nome do Senhor será salvo, mas como poderá chamar por aquela nem quem não acreditam ainda? Ou como podem acreditar se não ouvem falar dele? E como há de ouvir se não há quem lhes anuncie a boa nova do Evangelho? E como irá alguém pregar-lhes se não for enviado? Como diz a Escritura, como é belo ver chegar os que anunciam a boa nova. O cristão tem o privilégio de levar consigo a boa nova. E parte da boa nova é que o reino de Deus já chegou. Que todos podem experienciar o reino de Deus no seu dia a dia. Veja também 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios 2, 14 a 15. Graças a Deus porque seguimos a carreira triunfal de Cristo. E seja por onde for que passemos, se espalha o perfume do conhecimento dele por intermédio do nosso testemunho. E para Deus sobre as nossas vidas o saudável perfume da presença de Cristo em nós, que é notado por todos. Vou repetir. Que é notado por todos, tanto pelos salvos como pelos inconvertidos. Onde quer que pisemos ou passemos, temos de nos lembrar que espalhamos o perfume de Jesus. Ou, em outras palavras, nós levamos conosco a boa nova e o reino de Deus. Mas uma pergunta: onde trabalhas? Onde vives? Na sua escola ou faculdade? Onde fazem as compras? As pessoas notam e cheiram
o perfume de Cristo? Ou quando estás ali, elas notam outro perfume? Elas notam ações e atitudes que mostram que tu és discípulo de outra pessoa em vez de discípulo de Cristo. O nosso privilégio é juntarmos com os planos de Deus e ajudar Ele a realizar os seus planos. Nós, em qualquer lugar, temos de ser prontos para anunciar a boa nova através de ações e palavras. Nós temos o privilégio de abençoar as pessoas para que elas cheiram o perfume de Cristo. Já falamos que o reino de Deus pode fazer parte do nosso dia a dia e que experienciar o reino dos céus no nosso dia a dia nos faz entender que Deus convida cada cristão a participar no seu plano. Muitas vezes estamos focados em realizar os nossos planos e não os de Deus. Então, para viver buscando o reino de Deus, a vontade de Deus, o povo de Deus tem de ter um compromisso de ouvir, obedecer e seguir o Espírito Santo. E eu quero concluir a minha mensagem com este ponto. Eu quero que saiamos hoje com um novo compromisso de ouvir, obedecer e seguir o Espírito Santo. Meus irmãos, para ouvir Deus e saber a sua vontade e buscar o seu reino, temos de estar na palavra. Temos de conversar com Deus. Temos de orar e falar com Deus para obedecer e seguir o mover do Espírito Santo. Se verdadeiramente queres ter este compromisso com Deus, que é ouvir, obedecer e seguir para onde Ele manda, vais ouvir críticas das pessoas, até as pessoas cristãs. Tais pessoas vão desencorajar-te a seguir Deus, porque não faz sentido segundo muitas ideias nossas. Mas espero que nós encorajemos todos nós, a ouvir, obedecer e seguir Deus, em vez de desencorajar as pessoas. Nós temos de parar de avaliar coisas segundo as normas do mundo. Nós temos de avaliar coisas segundo os desejos de Deus, segundo a sua palavra. Por exemplo, quando ajudamos os nossos filhos a escolher o que eles querem estudar na escola secundária ou na faculdade, muitas vezes buscamos as saídas do programa. Vamos primeiro buscar Deus. Deus, onde tu queres que meu filho estude? Onde é que tu queres que o meu filho estude? E vive. E trabalhe. Eu gosto muito daqueles versículos que lemos sobre os 4 irmãos e foi Tiago e quem? Que logo deixaram as redes e o seu pai. Mães e pais, nós temos de estar prontos para encorajar os nossos filhos a seguir Deus e servir Deus em qualquer país, com qualquer povo. Porque este mundo falta trabalhadores. É o que Jesus ensinou. A colheita está grande. Mas falta trabalhadores. O problema não é o colheita. O problema são trabalhadores. Falta trabalhadores. Por que nós queremos que os nossos filhos fiquem conosco em vez de servir Deus? Pode servir Deus, claro, cá em Portugal.
Mas tem muitas pessoas que vivem fora de Portugal que precisam ouvir também. Se pensas que Deus quer que tu faças alguma coisa, eu quero ser claro aqui. É óbvio, muito óbvio. Uma coisa que Deus quer que tu faças nunca vai incluir pecado. Deus nunca vai mandar-te ou convidar-te para pecar. Nunca. Se pensas que Deus quer que tu faças algo, mas tal coisa vai contra a palavra de Deus, tal coisa vai contra os ensinamentos de Jesus, tal atividade é pecado, não é Deus que está a convidar-te para fazer aquilo. É Satanás. Ou é a pessoa que está a ouvir Satanás em vez de Deus. Deus nunca vai pedir-te fazer algo que é contra a sua palavra. Hoje falei que o reino dos céus faz parte do nosso dia a dia e temos de ter um entendimento alargado acerca do reino dos céus e também eu quero que tenhamos um novo compromisso para ouvir, obedecer e seguir o Espírito Santo. Para saberes o que é vontade e desejo de Deus, tens de estar na palavra. Tens de conversar e orar com Ele. A minha sugestão é mudar a maneira que nós pensamos e as perguntas que nós fazemos para perguntas que são mais como essas. O que Deus quer que eu faça? Deus, o que tu queres que eu faça? Deus, onde é que tu queres que eu vives? Ou estudas? O que é melhor para teu reino? Deus, o que é melhor para teu reino nesta situação? E depois temos de ter coragem de agir e seguir o Espírito Santo. Porque Deus vai responder. Mas nós temos de ter o compromisso de obedecer e seguir. Mas, para isso acontecer, tens de entregar-se 100%, render-se 100% a Jesus. Se já fez isso, então renova o seu compromisso com Deus. Se ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, faça isso hoje. Fala comigo, com Roberto, Darlane, outro líder aqui na igreja, Robin, Tina, Pedro, Diáconos, fala conosco. Estamos aqui para ajudar cada pessoa a caminhar com Cristo. Porque o reino de Deus, nós podemos experienciar o reino de Deus no nosso dia. Vamos orar. Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra e o facto que nós podemos viver no Teu reino. Abre os nossos corações e as nossas mentes para que nós paramos de pensar e avaliar coisas segundo as normas do mundo. Nós precisamos de avaliar as coisas segundo as normas da Tua palavra, usando a Tua palavra. Renova-nos, transforma as nossas mentes, Pai, e faça o que é melhor para Teu reino nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, onde nós fazemos as compras, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos. Por favor, Pai, faça, revela o que é melhor para Teu reino e dá-nos coragem para obedecer e seguir. Em nome de Jesus. Espero que vocês tenham uma semana em que, com certeza, têm a experiência de ver o reino de Deus no seu dia a dia. E também que ouçam, obedecem e servem Cristo.